Para as 11 horas, manhã desta terça-feira, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente, Júlio César Saleker. Por muitas vezes falamos com o Júlio a respeito da bacia Taquari-Antas, mas também sobre energia, porque ele é diretor de geração, mercado e comercialização de energia da Sertel. O Brasil está vivendo uma crise hídrica e na semana passada foi anunciado pela ANEEL, e a ANEEL aprovou depois esse reajuste de 52% na taxa extra da conta de luz. Isso representa a bandeira vermelha 2, que é a mais cara e que está em vigor hoje por causa dessa crise hídrica e que sobe em julho então de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kW consumidos por hora. Esse novo valor, então, aumenta as contas de luz em quase 5%. Vamos tentar traduzir um pouco, né, o que representa, a começar pela crise hídrica. Por que estamos vivendo essa crise hídrica, se já vivemos momentos pelo menos semelhantes? Porque o próprio governo federal disse que é a pior crise hídrica em 91 anos, né? Júlio Saleker, seja bem-vindo à Rádio Independente, bom dia. Bom dia, um grande abraço à comunidade regional, aos associados da Sertel e, em especial, aos ouvintes da Rádio Independente. É um prazer estar aqui no estúdio, presencialmente, né, e ver as modificações aí. Eu não tinha vindo ainda. Ficou muito bonito, parabéns. Muito obrigado. Bom, da crise hídrica em si, né, gente, o Rio Grande do Sul ele perde um pouco a referência, a região sul perde um pouco a referência, porque quando o Brasil está falando em estiagem, em seca, aqui no sul nós estamos no período de chuva, né? Então isso fica um pouco confuso na cabeça de muita gente, né? Mas para a gente tentar fazer um entendimento sobre isso, assim, o Brasil é um país continental, né? Um país muito grande, né? E ele tem, para nossa alegria, né? Ele tem passa no Brasil o Equador, né, quase lá em cima no fim do Brasil, passa o trópico também, o trópico sul, né, passa mais ou menos por São Paulo, e nós temos duas grandes regiões, né, climáticas do mundo no Brasil, né, a região que está entre o trópico e o Equador, que é onde agora está com pouca água. Tá? Agora não, estão dizendo que os últimos 90 anos é o pior momento que tivemos nos lagos de acumulação das grandes hidrelétricas, né? Mas o fato é esse, de São Paulo até o Equador é um tipo climático, né? E de São Paulo, do trópico de Capricórnio, isso. É o de Capricórnio, eu me engano, o trópico do sul e o trópico do norte, né? Mas do trópico para baixo nós temos a região sul, basicamente, né? E aqui, o mais embaixo, o Rio Grande do Sul, né? Então sempre gera uma certa confusão. Nós estamos agora no período seco nacional, que é assim chamado no setor elétrico, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul nós estamos nos melhores meses para acumulação de água, para geração hidrelétrica. Inclusive as hidrelétricas da Sertel estão um dos seus melhores momentos, estão gerando muito bem, né? Isso gera uma certa confusão, né? Mas eu gostaria de começar explicando isso, para esse entendimento, né? E também, como o Brasil continental e totalmente interligado eletricamente, né, nós temos deve ser o maior sistema elétrico do mundo, é o sistema brasileiro, né, que ele está todo interligado, né? Nós tínhamos algumas pequenas regiões na Amazônia ainda isoladas que está sendo construídas as redes agora para interligá-las, né? Mas também por ser continental e por ter essa diferença de duas grandes regiões climáticas, uma região ajuda a outra, né? Então, por mais que agora o Rio Grande do Sul, toda a região sul, está gerando bem, ela tem que disponibilizar a energia gerada aqui para o resto do Brasil. E a nossa conta é igual o pessoal lá de cima, o aumento vem igual, não é porque estamos aqui e temos mais água que a conta aqui vai ser mais barata. Eu acho até que é interessante. Mas se nós fosse ser egoísta nessa linha, assim, nós ia se ralar mais do que se beneficiar, né? Porque o Brasil mais nos ajuda do que nos... a grande região de chuva do Brasil mais ajuda o sul do que prejudica o sul. Júlio, acho que é importante, além dessa aula de geografia, que é fundamental para a gente compreender toda essa questão envolvendo a geração de energia, lá no início dos anos 2000 a gente teve uma situação de crise hídrica também e racionamento de energia à época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Naquela época o Brasil era até mais dependente da água do que é hoje. Hoje a gente já tem outras alternativas ainda
muito dependente da água, mas naquela época a situação ainda era mais. Mas como que funciona essa geração de energia elétrica através da água? Por que é tão importante a chuva para a geração de energia elétrica? Bom, vamos lá. Nós em 1996, 1998, o Brasil passou pela desverticalização do setor elétrico nacional. Até esse ano, 1996, se eu não me engano, é a lei federal para desverticalizar o setor elétrico, nós tínhamos essencialmente empresas públicas na área elétrica, né? Tanto na geração, como na transmissão, como na distribuição. E mais antigamente ainda, nós tínhamos um forte braço de planejamento que era a Eletrobras. Parte da Eletrobras fazia o planejamento do setor elétrico nacional, que nessas alterações do setor elétrico nacional passou para a EPE, essa parte de planejamento. E o Brasil, essencialmente hidráulico, e isso a gente precisa entender, a gente vê com muita tristeza, vê alguns falando mal da hidrelétrica, porque isso é a nossa vocação. A vocação do Brasil é fazer hidrelétricas. E por quê, gente? Porque nós temos grandes rios, um território continental com grandes regimes de chuva, e temos o Planalto Central e muita corredeira, muita queda de água, que é o que acaba virando hidrelétrica. Então, para terem uma ideia, o Brasil tem 1/3 das suas hidrelétricas construídas. Nós devíamos estar construindo mais hidrelétricas e não, nesse momento, parece assim que tem gente até falando mal das hidrelétricas. 1/3 do que seria necessário? 1/3 do que... Porque vejam bem assim, hidrelétrica é um ponto num rio que tenha água e queda. Isso vira uma hidrelétrica, né? Então, nós temos, só aproveitamos 1/3 desses pontos. Nós podemos ainda fazer mais 2/3 do nosso parque gerador hidrelétrico. E eu vou tentar chegar na sua pergunta, né? Assim, muito mais antigamente, lá na década de 70, o planejamento elétrico nacional fazia grandes barramentos. Quando se fez Itaipu, quando se fez Tucuruí, quando se fez Ilha Solteira, quando se aproveitou tanto a bacia do Paraná como a bacia do São Francisco, como parte da bacia amazônica, né? Se fez grandes lagos com planejamento para segurar a chuva do período de chuva, para poder usar essa água no período de mais seca. E nós, infelizmente, esses planejamentos, na sequência dos anos, nós acabamos cedendo à agenda verde, né? Gente, nós temos a agenda azul, que trata de água, e temos a agenda verde, que trata de meio ambiente. E o meio ambiente, querendo ou não, começou a ditar as regras contra barramentos, contra grandes barramentos, e nós tivemos governos federais, alguns deles que aceitaram a agenda verde e reduziram os grandes barramentos. Eu estou falando dos novos, tá? Porque para todo mundo entender por que agora nós estamos tão dependentes de água, que foi essa a pergunta, né? Porque os nossos barramentos são os planejados da década de 70, 1970 a 1980. Dali para diante nós não fizemos quase que nenhum lago de regularização novo. E imaginem o crescimento do consumo de energia que nós tivemos da década de 70 para cá. Nós tínhamos que ter seguido fazendo grandes barramentos para nós ter o pulmão de energia. Como é que se reserva energia, gente? Um pouco de física agora, né? Ou tu reserva energia. Nós temos duas grandes forças energéticas de potência na nação, né? A térmica a carvão, né? E as grandes hidrelétricas, né? Tem solar, sim, eu sei, tem eólica, sim, eu sei, mas elas ainda são, além da solar e da eólica ainda serem muito pequenas em relação à nação, elas não têm o domínio humano. Isso é outra coisa importante de entender. Tu gera solar quando tem sol. Vier uma nuvem em cima, tu não tem mais energia. Tu gera eólica quando tem vento. Parou o vento, tu está sem energia, né? E tanto a carvão como a hidrelétrica, tu tem como fazer gestão humana nela.
No carvão você reserva um monte de carvão e vai queimando ele conforme a demanda pede. O que é a demanda pedir, gente? É o povo puxando, né? O povo é que puxa energia. Então você tem que ter sistemas que, quando os horários são de maior demanda de energia pelo povo, tu tem que ter como suprir energia naquele horário, né? Não adianta você ter em outro horário. Por isso que a solar e a eólica não servem como geração, se chama no setor elétrico assim, geração de base. O que é geração de base? Você pode gerar quando o humano quiser. Então, o que você gera quando o humano quiser? Mete carvão na fornalha, queima carvão, gera energia na hora, porque as térmicas estão, por mais que muitas vezes não gerando energia, mas elas estão sempre aquecidas, e o povo paga por isso. E as grandes hidrelétricas você gera energia na hora porque tem o lago. Você tem uma grande quantidade de água que você abre as turbinas instantaneamente e gera energia, né? Júlio, pelo cenário que nós temos no Brasil, o senhor entende que é algo que é pontual, é algo que vai demorar mais tempo? E o que representa? Porque a gente fala nesse valor, nesse aumento, 100 kW consumido por hora. Eu não sei quanto é que na conta, uma média, quanto que vai ser de aumento, quanto que as pessoas consomem, sim, para a gente colocar mais ou menos no papel, né? Representar 6,24 passou para 9,49 a cada 100 kW consumidos por hora. Eu gostaria de voltar um pouquinho assim para dizer como é que nós chegamos nisso aí, né? Em 96, como eu estava dizendo, quando se desverticalizou o setor elétrico nacional, nós começamos a enxergar o que o mundo fazia. O que o mundo fazia com o setor de energia? Ele separava o fio da energia. Fio é serviço público de disponibilizar energia para todos, e a energia em si é um produto, é uma commodity. É como o litro de gasolina. Nós todos embrabecemos quando a gasolina sobe e nunca desce, né? Ela só sobe. E na energia nós não fomos acostumados a isso, né? Porque o litro de gasolina e o megawatt-hora ou quilowatt-hora são energias, são formas de energia, né? Então, uma coisa é o serviço público de distribuição de energia, que é as redes de fio de transmissão, fio de distribuição, que é uma obrigação do Estado universalizar o acesso ao fio. Agora, energia é um produto. Ele tem que ter desde 96 ele veio para um sistema de que ele tem que ter uma sinalização de preço conforme o seu custo de geração. Até para quem está usando entender que não ligue chuveiro quando a energia é mais cara. Não ligue o ar-condicionado quando a energia é mais cara, ou ligue, mas saiba que vai pagar mais, né? Então isso é uma grande quebra de paradigma que nós tivemos no início desse milênio aqui, que ainda não foi bem entendido, né? Antes a CE resolvia. A energia era mais cara, antes quando era público, eu quero dizer, né? A CE resolvia, a energia era mais cara nos horários de pico? Era. Quem é que segurava o rojão? O Estado. Isso não existe mais. Hoje existe o Estado no fio e a energia é um produto. Quando ela está mais cara, todo mundo tem que pagar mais, que nem o litro de gasolina. E vejam, ouvintes e todos, eu não estou dizendo que eu concordo ou que eu discordo com isso, né? Eu estou dizendo que é isso. Então agora a energia está muito mais cara. Por quê? Porque energia barata é energia de hidrelétrica. Se nós tivéssemos feito nossos lagos todos nesses anos que nós paramos de fazer lagos grandes e fizemos lagos pequenos, inclusive cometemos um dano à pátria quando baixamos o lago da Belo Monte a pedido do meio ambiente, né? A pedido de um cantor internacional que veio reclamar dos índios que ficariam embaixo d'água lá em Belo Monte, 300 índios. Nós ceifamos energia para 60 milhões de brasileiros. Então, são essas decisões. Então, por que agora a energia está sinalizada mais cara? Eu quero chegar no que tu perguntou, no megawatt-hora, né? É porque ela está custando mais para produzir. Então, tem que ser sinalizado para quem usa
que ele vai pagar mais por uma coisa que nesse momento está custando mais. Ah, mas isso é serviço público de utilidade pública. Sim, o fio é serviço público de utilidade pública e para os pobres tem tarifa social. Para os pobres tem um belo desconto na conta de energia porque é um bem essencial de utilidade pública. Agora, quem tem condições de pagar passa a entender com a sinalização das bandeiras quando que ele pode usar mais ou menos energia e quando ela está custando mais ou menos. E o custar mais ou menos ainda tem regulação estatal, né? Tanto que você falou que é a ANEEL que está dizendo isso, né? A ANEEL agora está, junto com o Ministério de Minas e Energia, está estipulando a nova bandeira para equilibrar o custo da compra de energia mais cara com quem está utilizando essa energia. Então, é um paradigma bem difícil de ser quebrado, né, gente? Nós vamos ainda passar um tempo aí com muita gente reclamando isso. Mas pensem sempre no litro de gasolina, viu? Júlio, você tem que pagar mais quando ela sobe. Ou não anda de carro, né? Mas complicado, né? e segue, no caso da gasolina, o preço do petróleo internacional e, do caso das hidrelétricas, o preço da energia, que também acaba sendo impactada com essa questão climática. Mas para já encaminhar o encerramento, a gente até estourou a hora, rapidamente, tem risco de racionamento de energia? Não. Pelo que a gente conhece do setor elétrico nacional e o nível de crescimento do PIB que nós estamos enfrentando e algumas obras que estão por entrar, por serem inauguradas, não tem risco de racionamento. Mas a recomendação, pelo menos o Ministério de Minas e Energia com o ministro Bento Albuquerque, recomenda que se racione energia. Na verdade, o racionamento não é bem racionamento, é um uso racional, né? Não está faltando energia. O que está sendo dito é assim... Responsável, alguma coisa assim. Isso, gente, vamos gastar aí a coisa com responsabilidade, porque tem ainda mais um período para o ano que vem, né? A gente não sabe como vai chover para o ano que vem para encher os lagos, né? Se chover. Então tem tudo isso. Aí é São Pedro, né? Aí não é com a gente, é São Pedro que manda nisso, né? Mas a ideia é essa. Então, gente, vamos todo mundo usar com responsabilidade, com economia, com cuidado, para evitar um futuro pior do que nós estamos agora. Se nós gastar a água dos grandes reservatórios sem responsabilidade agora, nós podemos ter falta dele na sequência. Rapidamente, uma última frasezinha para pegar o nosso ouvinte. Que perguntas tem chance de baixar? É o Clayton. Pelo menos a energia elétrica, a gente observa que quando a situação está ok, a energia de fato baixa. Pelo menos não é cobrança extra. Com certeza. Vamos dar um exemplo assim. Nós temos que construir novos lagos de regularização, novos lagos grandes. Nós temos que rever a política e fazer lagos grandes, porque isso é um patrimônio da nação. E o ouvinte pergunta sobre a barragem inclusa de Bom Retiro do Sul. Serviria? Serviria, com certeza, e tem esforços acontecendo nesse sentido. Tem chance? Tem chance, sim, mas o que eu queria te dizer, assim, vamos dizer, claro, que para nós fazer novas obras e os novos grandes lagos, isso demora, né, gente? Vai demorar, é dinheiro, mas vai ser feito. Agora, o que poderia baixar a energia da noite para o dia? Dá um baita de um chuvão no triângulo da chuva do Brasil, que é entre São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás. Tem uma área ali que tem a nascente de todos os grandes rios brasileiros. Se desse um chuvão assim fenomenal e enchesse os nossos lagos já existentes todos de novo, a energia ia cair na mesma proporção, ia cair quase a 1/3 do que está se falando que ela vai aumentar. Esperamos que aconteça em breve. Júlio Saleker, ele que é diretor de geração, mercado e comercialização de energia da Sertel. Muito obrigado pela presença aqui na Rádio Independente. Um grande abraço a todos e vamos torcer para que o planejamento energético possa acontecer na nossa nação, né? E que São Pedro nos ajude na sequência aí, não porque vai faltar energia, mas porque se as térmicas tiverem que entrar, nós vamos pagar por elas entrarem, né? E é bem mais caro, é 4 vezes o custo da hidrelétrica, é o custo da térmica, né? Muito obrigado. Foi importante